E sejam bem-vindos aqui ao quadro Reflexões do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Lembrando que esse quadro é em vídeo, então se o seu celular está aí no seu bolso, você pode pegar na mão e ver meu rostinho no computador, seja onde for, você consegue ver aqui o vídeo. Oi, tudo bom? Sempre lembro vocês, tem gente que não se toca. Eu tenho um podcast que eu sempre sigo, eu levei meses para entender que tinha vídeo. Quando eu vi, falei que legal, tá para comer assistindo e tal, enfim. Como se fosse um YouTube. Muito bem, a frase de hoje vocês já viram pelo título, mas é de uma música do Chico Buarque, o gênio Chico Buarque. É uma música chamada Mil Perdões, e é desse trecho aqui que a gente vai falar hoje. Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair. Te perdoo por te trair. Puta que pariu, aonde que esse homem foi chegar com essa letra? Eu amo essa frase. Eu quero começar a análise dessa letra, desse trechinho, a partir da letra em si, lendo alguns trechos dessa letra pra gente entender aonde que o Chico Buarque quis chegar, né? E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso porque, assim, quem me conhece, acompanha aqui o podcast, acompanha os meus vídeos no Instagram e no TikTok, se você quiser me seguir lá, tem link aqui na bio. Na bio. Tem link na descrição do episódio. Eu sempre falo dessa frase porque eu não gosto de traição. Eu acho a traição uma coisa muito feia. Eu acho a traição uma coisa muito covarde, muito besta, muito pequena. No entanto, em alguns contextos a gente até consegue entender, tá? Então, assim, traição não é uma coisa legal. Quem me conhece sabe que eu geralmente, assim, quando eu pego um cliente que sofreu uma traição, ou um cliente que traiu e me procura, Edu, fiz cagada, o que eu faço? Fala a verdade, não fala a verdade, o que eu faço? Eu sempre incentivo as pessoas, cara, o foda da traição é que ela rompe com a moeda do relacionamento, e a moeda do relacionamento é a confiança. E é quase impossível a gente voltar a confiar numa pessoa. No entanto, em alguns casos, a gente percebe que a traição ela foi mais uma reação, foi mais uma resposta do que propriamente uma sacanagem. Não justifica, mas em alguns casos a gente fica realmente pensativo, caralho, será que realmente foi um pecado? Ou foi, sei lá, de repente um mal necessário, ou foi simplesmente um desequilíbrio que aconteceu e que você não conseguiu evitar? É o que eu vou tentar explicar pra vocês hoje, tá? Na letra do Chico, ele fala assim: te perdoo por ligares para todos os lugares de onde eu vim. Eu gosto dessa frase porque ela mostra um pouquinho daquela noia da gente querer controlar o outro dentro do relacionamento. Então, te perdoo por ligares para todos os lugares de onde eu vim. Lógico, na época que ele fez essa música não existia Instagram, não existia porra nenhuma, era só telefone mesmo, você ligava. Então, sabe essa coisa de você querer julgar o passado da pessoa, de você querer saber com quantas pessoas você já transou, onde você já esteve, quem você já namorou, quem você namorou era mais bonito, mais feio do que eu, mais gostoso, mais gostosa. E a gente fica nessa noia com o passado do outro. E eu gosto de trazer isso pro nosso presente e pensar, te perdoo por ligares para todos os lugares de onde eu vim. Quantas vezes a gente não entra no Instagram de alguém pra ver o passado, ver onde que essa pessoa já esteve. E às vezes a gente se incomoda com o passado que não nos pertence. Eu acho isso um pouco complicado. E é muito ruim quando você está na posição do explorado, do investigado, tipo, tô ficando com a menina, ela fica perguntando, mas com quem você já namorou? Por que você namorou com essa pessoa? Onde vocês foram? Como que vocês transavam? Ela gostava de você mais do que eu gosto de você? Meu Deus! Né? A segunda frase que eu extraí dessa letra é: te perdoo por ergueres... Perdão, gente. Tá super coloquial aqui. Aliás, tá super formal e eu tô aqui difícil de ler. Te perdoo por ergueres a mão, por bateres em mim, te perdoo. Né? Eu já escutei de muitos clientes, principalmente clientes mulheres, que sofreram abusos terríveis de narcisistas, de homens machistas e que apanharam, sofreram agressões físicas. E essa pessoa ou acabou reagindo ou traiu porque não aguentava mais a pressão. Aquela pessoa ficou num estado emocional tão fragilizado. E aí apareceu alguém na vida dela, na academia, no trabalho, no bairro, em qualquer lugar, e trouxe um carinho que essa pessoa já não tinha. E essa pessoa não vê outra alternativa, sei lá, cedeu à tentação de trair porque não se sentia mais amada. E às vezes isso acontece. E nem sempre a gente pode crucificar o traidor. Às vezes ele não tinha outra alternativa. O terceiro trecho que eu peguei é: te perdoo por contares minhas horas nas minhas demoras por aí. Que nem eu fiz com a primeira frase, por contares minhas horas nas minhas demoras por aí.
Sabe essa noia que a gente tem da demora na resposta de uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, a pessoa que dá uma sumida por 1, 2, 3 horas, 8 horas, você fica putaço ou putaça? Então, muitas vezes a gente não tá fazendo por mal, a gente não tá demorando para responder porque a gente é ruim, mas é porque a gente tá ocupado, é porque a gente tá em algum lugar em que a gente não pode falar com a qualidade que a gente gostaria. E às vezes a pessoa entra num estado emocionado, até tem um episódio aqui sobre o que é ser emocionado, os problemas disso, só procurar aí. Muitas vezes a pessoa acha que tem o direito realmente de ficar contando essas horas, nessa demora, e nos agredir, e sem entender que a gente estava ocupado, que a gente estava fazendo alguma coisa. É importante e não pode responder, não por maldade. E é muito chato estar nessa posição de alguém te cobrando o tempo inteiro esse tipo de atenção. A quarta frase de 5 que eu separei é: te perdoo por fazeres 1000 perguntas que em vidas que andam juntas ninguém faz. Eu gosto muito dessa frase porque acho que o Chico ele coloca uma verdade que é assim, cara, dentro de um casal, por mais que vocês sejam super íntimos, por mais que vocês se amem e confiem muito um no outro, sempre vai ter um segredo. E tem momentos em que se torna um pouco desconfortável quando uma pessoa pergunta demais sobre a nossa história, como eu falei na frase 1, que faz 1000 perguntas, né? Que em vidas que andam juntas ninguém faz. Chega num ponto, qual foi sua infância? Quem foi seu primeiro beijo? Por que você terminou com ela? Mas o que aconteceu? Vocês brigavam por quê? Tipo, caralho, velho. Esses detalhes não importam mais, né? Então tem momentos em que a gente é tão detetive que a gente cansa a outra pessoa. E aí o Chico fecha de uma forma genial o raciocínio dessa letra, em que ele fala assim: te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair. Aqui, lógico, ele coloca um pouco de drama, é uma coisa que eu acho que daí já não acho que seria tão legal, que é usar a traição como uma vingança. Te perdoo porque você tá chorando enquanto eu choro de rir da sua dor de ter sido traído. Mas eu vejo aqui também, eu tenho empatia pelo eu lírico aqui, pelo personagem que tá realmente muito machucado ou muito machucada por todos esses abusos. Então, assim, eu acho que essa letra ela consegue realmente traduzir essa questão do paradoxo de te perdoo por te trair. E aí, entrando num ponto mais técnico em cima dessa frase, a gente pode colocar algumas coisas como um primeiro significado, que é culpa e projeção. E eu anotei aqui que a frase pode ser interpretada como uma tentativa de lidar com a própria culpa. Ao dizer te perdoo, o sujeito parece inverter os papéis como se a traição cometida tivesse sido, de alguma forma, provocada ou facilitada pelo outro. É o que eu falei, né? Então, você tá num relacionamento que não tá saudável, em que tem agressão, né? Te perdoo por ergueres a mão, te perdoo por fazer 1000 perguntas que em vidas que andam juntas ninguém faz. Então, assim, cara, te perdoo, garota, eu te perdoo por ter literalmente me sufocado dentro dessa relação, por não ter me amado, por ter tentado me controlar dentro do seu narcisismo, dentro dos seus ciúmes excessivos, dentro da sua insegurança não justificada, em que você realmente me sufocou e agora eu tô mal amado. Ok, fraquejei, mas acabei te traindo. E eu te perdoo por te trair, né? Então, você realmente culpa o outro pela sua reação ao abuso dele, né? Acho que também tem aqui uma dinâmica de poder e vítima, né? Essa frase pode sugerir uma dinâmica de poder. Aqui, ó, ao perdoar o outro por um erro que ele mesmo cometeu, o sujeito pode estar buscando minimizar o impacto da traição ou desviar a responsabilidade. Aqui a gente entra um pouquinho no cinismo que tem dessa frase também, que a gente sabe que também rola uma vingancinha aqui. Então tem essa dinâmica de, pô, eu sou a vítima, eu te perdoo por te trair porque você me tratou mal pra caralho. Eu acho bonito ver essa forma, porque a vida é assim, né, gente? Essas coisas acontecem. 3. A complexidade do perdão, outro significado que eu trouxe para essa frase também, que é o perdão pode ser irônico ou mesmo uma forma de auto-perdão. É como se o sujeito da música dissesse, o sujeito ou a sujeito, perdoo você por aquilo que eu fiz a você. Eu acho muito legal isso aqui, né? Perdoo você por aquilo que fiz a você. Ou seja, eu te perdoo por ter me causado tantos males e agora, como resposta, eu decidi te ferir. Ou simplesmente agir como eu achei que deveria agir, como uma resposta ao que você fez contra mim. Poderoso. E a gente entra no significado também de ironia ou sarcasmo, né? Que dependendo da forma como a gente fala, essa frase pode carregar uma carga de ironia em que o sujeito pode estar reconhecendo o impacto da sua traição e ao mesmo tempo zombando da ideia de perdão ao distorcê-lo em algo que parece não fazer sentido. Então tem um pouquinho de demência nessa frase também, uma coisa meio tipo, cara, eu tô tão intoxicado com a toxicidade desse relacionamento, com os abusos desse relacionamento, que eu também já perdi a razão, eu também já joguei tudo pro alto e pra mim já nem importa mais.
eu tô tão castigado nessa relação. E faz parte. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu falo muito aqui no podcast sobre o vínculo seguro, o vínculo ansioso e o vínculo evitativo. Geralmente o vínculo ansioso é aquele mais emocional, que faz mais cagadas, porque o evitativo ele simplesmente evita, né? Ele machuca pela não ação. Mas muitas vezes a gente tá no vínculo seguro e a gente acaba caindo no vínculo ansioso por estar cansado dos abusos que a gente sofre numa relação e a gente faz cagada, né? Então acho que tem muito a ver também com essa desregulação. E acho que essa música, trazendo essa questão da análise de um relacionamento em que você está sofrendo um abuso, ao mesmo tempo que tem um certo sarcasmo, um desejo de vingança, mostra também o quanto a gente não tem muito controle de tudo no relacionamento. A gente às vezes perde o controle e faz besteira. E isso faz parte de ser humano, falhar faz parte de ser humano. E às vezes é isso, eu te perdoo por te trair, cara. Que realmente eu te traí, eu errei, e eu te perdoo pelo que você fez comigo. Os dois erramos, né? E acho que o quinto significado aqui são as relações complexas, né? A frase aponta para a natureza, muitas vezes contraditória dos relacionamentos, que eu acabei de falar. Às vezes o que é dito não significa exatamente o que parece. Te perdoo por te trair pode ser visto como um reflexo de emoções conflitantes em que arrependimento, raiva e afeto coexistem. Isso é uma coisa muito louca que eu falo com meus clientes. Muitas vezes a gente nem percebe, mas enquanto a gente está dentro de uma relação, a gente sente raiva e ódio e amor e paixão ao mesmo tempo. Você pode amar e odiar uma pessoa ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Se você tem ódio, ainda tem um pouquinho de amor, né? Então existe essa relação complexa de emoções conflitantes em que o arrependimento, a raiva e o afeto coexistem. Então, eu te perdoo, tem carinho, você está perdoando por te trair. Eu te feri também. Ai, por isso que eu falo que relacionamento é coisa séria, gente. É muito complexo. Eu acho que o Chico Buarque foi genial em conseguir transparecer isso tudo numa letra de uma forma tão profunda, inteligente e simples. É isso. Gente, vocês podem deixar comentários aqui para dizer o que vocês acharam desse episódio, tá bom? Beijos, até semana que vem.